O consumismo é muito acelerado nesses países, né, que consomem muito, tem muitos ricos, consomem muitas novas tecnologias. O celular mal sai da loja, a novidade ali ele já compra. Enquanto que o pobre já vai usar lá a segunda mão, terceira mão. Esses são os países desenvolvidos, países mais ricos. Os países emergentes são os países pobres que estão aí, ó, tentando enriquecer. Tá? Os países emergentes, eles estão tentando alavancar a sua economia, né? Emergente vem de emergir, de se levantar. Ok, a China, né, é muito rica, a segunda economia do mundo, tem tentado aí, é um país em desenvolvimento, tem tentado se desenvolver. Na Ásia, tem países que têm uma economia bem desenvolvida, por isso são chamados de tigres asiáticos. Por essa questão de tigres asiáticos, se referia aí a países que têm uma economia muito forte, né? Um tigre é muito forte, né? Então essa designação se dá nesse sentido, de países que querem alavancar muito, crescer muito a sua... países bem fortes na sua economia, né? Como é o caso aqui da Coreia do Sul, todo mundo sabe, a LG vem de lá, a Samsung vem de lá, essas empresas são chamadas de chaebols, as grandes empresas da Coreia do Sul, LG, Daewoo, a Samsung, enfim. Então, os tigres asiáticos são Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Hong Kong é uma província chinesa. Hong Kong pertence à China e ao mesmo tempo não. É uma província independente. Hong Kong, a questão de Hong Kong é bem complicado. Eu peço que vocês vocês tiverem interesse, pesquisem a história de Hong Kong. Até um tempo, Taiwan e Hong Kong, viu? Taiwan e Hong Kong são duas províncias chinesas independentes. Essas províncias chinesas, elas pertenceram nesse imperialismo aí na década de 60, até pertenceram aí à Inglaterra, né, ao Reino Britânico. E essas províncias, elas tiveram a sua independência, só que elas deixaram bem claro que não iam pertencer à China. Então, quando houve esse período de descolonização, ou seja, o Império Britânico ele não interferiu mais nesses países que ele colonizava, saiu de lá, tornou eles países independentes, a Taiwan e a Hong Kong, eles não quiseram pertencer ao governo chinês. Então existe essa luta até hoje, deles não quererem pertencer à China. O governo chinês tenta fazer plebiscitos. Plebiscito é uma consulta popular, um voto popular, perguntando ao povo, você quer pertencer à China ou não? A maioria da população sempre vota que não quer pertencer à China, querem ser províncias independentes, tá? Então são chamados tigres asiáticos essas províncias, porque pertencem à China oficialmente e ao mesmo tempo elas querem ser independentes, não querem pertencer à China, né? E são locais, são províncias, países que têm bastante economia, bastante voraz, por isso são chamados de tigres asiáticos. Né? Querem se tornar países independentes, totalmente independentes. A questão é que a China ela interfere muito nisso, não quer deixar. Ok. Então também existem os chamados dragões asiáticos ou novos tigres asiáticos, tá? Dentre esses aqui fazem parte a Indonésia, o Vietnã, Malásia, Tailândia e a Filipina. Também tem economias bastante vorazes, economias bastante voltadas aí para tecnologia, né? Para uma grande infraestrutura, conseguiram se desenvolver bastante. Um desses exemplos é Jakarta, capital da Indonésia, uma cidade bem futurística, uma cidade bem moderna. Ok. Aqui está mostrando a luta desses países que não adotaram mais o socialismo, são países ainda hoje bem pobres, porque o socialismo arrasou com eles.
principalmente aí alguns países africanos, têm tentado alavancar sua economia. Aqui na página 117 está mostrando como os países globalizados eles se unem, né, para resolver conflitos econômicos e essas coisas. Os países globalizados eles criaram o FMI e o BIRD, né, BIRD. O FMI é o Fundo Monetário Internacional e o BIRD é o Banco Internacional. A diferença lá na atividade vai perguntar. Esses dois grupos, tanto o FMI quanto o BIRD, eles têm a missão, né? Eles têm a ocupação, são formados por países que no mundo todo, exceção de muito poucos países, criaram fundos de reserva para emprestar dinheiro para países que estejam precisando. A diferença é que o BIRD ele não empresta só dinheiro para países, tá? O BIRD ele pode emprestar dinheiro para grandes empresas também. Então lá na atividade vai perguntar qual a diferença do FMI para o BIRD. Então o BIRD ele também pode emprestar dinheiro para grandes empresas, não só para países. A Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, BIRD, fazem parte de 187 países. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela funciona desde 1995, criado aí com esse objetivo de organizar a economia no mundo, né? Tem agora essa guerra entre a China e os Estados Unidos e a OMC tenta regulamentar essas transações, né? Se um país está cobrando um imposto muito pesado na importação de outro, a OMC tenta conversar com aquele país para diminuir as interferências, diminuir os impostos e tudo mais. Esse é o papel dela. E a gente tem nesse mundo globalizado, os países eles formam blocos econômicos ou formam reuniões com países para melhorar suas relações econômicas, como é o caso do G7, G8 e G20, que é a reunião dos 7 países mais ricos, reunião dos 8 países mais ricos, reunião dos 20 países mais ricos do mundo. Tá? Com esse objetivo de melhorar suas relações, com esse objetivo de cooperação econômica, né, de diminuir as importações, os valores, os impostos cobrados nas importações de um país para o outro. Tá? Na página 120, globalização e consumismo. As pessoas têm consumido, têm sido muito consumistas, né? Isso é um reflexo desse capitalismo, dessa globalização. Hoje ninguém mais se satisfaz com um celular lançado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, porque a tecnologia fica mais obsoleta, né? Esse é o objetivo das grandes empresas, de fazer essa obsolescência programada. Quando você compra um celular, quando dá no máximo 1 ano, ele já está lento, né? Os programas já não abrem direito, já está mais devagar, então as pessoas vão consumindo cada vez mais, comprando o celular cada vez mais. Só que quando sai da loja já perde o valor. Então isso é o consumismo, tá? Aqui na página 122 está falando sobre as previsões catastróficas que alguns cientistas, entre aspas, alguns estudiosos eles tiveram da economia, como foi o caso do Karl Marx, como foi o caso do Kondratiev, como foi o caso do Schumpeter. Criaram teorias de que o capitalismo ele teria várias crises, né? Na visão mais pessimista, a visão do Karl Marx, diz que o capitalismo iria acabar. Uma hora ele iria acabar e haveria essa revolução do proletariado, do trabalhador. Quem viver verá, né? Não acredito que o capitalismo ele acabe. É um sistema muito complexo, um sistema muito perfeito. Nas ondas do Kondratiev e nas ondas do Schumpeter, eles diziam que o capitalismo vai ter essas oscilações, né? Uma hora o capitalismo vai estar em alta, vai entrar em crise, vai estar em baixa, depois vai se recuperar de novo. Por isso são ondas, né? Kondratiev e do Schumpeter, dizendo aí sobre essas altas e baixas do capitalismo. Tá?
Aqui na página 123 vem provar um pouco dessas teorias deles. Como em 2008, 2009 aconteceu a grande crise, né? Grande crise que mergulhou o mundo todo, porque primeiramente começou nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores e consumidores de produtos do mundo. Então aconteceu essa bolha imobiliária, né? As pessoas começaram a ter muitos casos, muitos aluguéis, não conseguiam ninguém para comprar nem para alugar. Isso desenvolveu uma crise muito grande. O dólar aumentou muito, né? Real caiu bastante em relação ao dólar. Enfim, o mundo hoje está tentando se recuperar dessa crise, né? Já até um tempo atrás já se recuperou, agora veio o novo coronavírus, derrubou de novo a economia e a gente vai tentando se recuperar de novo, né? Essas crises, a consequência delas é o keynesianismo ou neo-keynesianismo. Quem é que não lembra da teoria do John Kennedy, né? Olha, John Keynes, perdão. Ele dizia que o Estado deve interferir na economia. Desde a crise lá de 1929, ele falava sobre isso, que o Estado ele deve interferir na economia. Na atividade, vai te perguntar a diferença do keynesianismo, né, neo-keynesianismo, para o liberalismo, neoliberalismo. Neoliberalismo ou liberalismo, essa teoria que não permite a interferência do Estado na economia. E o keynesianismo ou neo-keynesianismo é o diferente, é o contrário. O neo-keynesianismo ele pede a interferência do Estado, regulamentação do Estado. O Estado interferir na economia para evitar essas crises, evitar essas quebras, né, nos investimentos, essas quebras dessas bolsas de valores. Seria o socorro do governo a essas empresas, né, a interferência do governo nessas empresas. O keynesianismo ou neo-keynesianismo. Ok, houve tudo isso, tá? Ampliou com essas crises a isso, milhões de desempregados, o subemprego e o como chama? Subemprego e o cadê? Estabilização, desemprego estrutural. Qual é a diferença do desemprego estrutural para o subemprego? Desemprego estrutural é a substituição, também chamada de substituição da mão de obra trabalhista pela mão de obra tecnológica, né? Pela a mão de obra informatizada, robotizada, substituição da mão de obra humana pela robotizada. Isso é o desemprego estrutural. O subemprego é um emprego sem carteira assinada, sem os direitos trabalhistas, enfim. Fica aí para vocês essa atividade da página 125 até a página 132, tá? Na próxima aula a gente vai continuar no capítulo 5. Bom dia aí.